Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o processo de incineração. A tecnologia de incineração, hoje empregada no mundo, incorpora, além dos mecanismos de aproveitamento da energia térmica, o desenvolvimento de sistemas de tratamento e depuração de gases, capazes de controlar significativamente a emissão de poluentes atmosféricos e satisfazer, em geral, aos padrões ambientais de emissão vigentes. A fumaça resfriada na caldeira, inicialmente, é sujeita a um processo de retirada de poeira e sucessivamente é purificada em um complexo sistema de tratamento. Finalmente, é liberada na atmosfera por meio de um ventilador que a aspira e a joga na chaminé. Os vários resíduos da incineração do lixo e do tratamento da fumaça são recolhidos separadamente e são submetidos a tratamentos adequados antes de serem reciclados ou eliminados em aterros. As implantações de última geração de incineradores satisfazem aos requisitos mais severos em matéria de preservação ambiental. As emissões de substâncias poluidoras no estado sólido, líquido ou gasoso, ou seja, monóxido de carbono, ácido clorídrico, dióxido de enxofre, óxidos nítricos e hidrocarbonetos, são reduzidos a quantidades mínimas, definitivamente inferiores aos valores limites considerados perigosos para o indivíduo e ao meio ambiente. Então, de acordo com a incineração, o tratamento de gases de combustão. Esse tratamento envolve tanto processos físicos quanto processos químicos, havendo uma grande variedade de opções de conformação e equipamentos. A primeira etapa desse tratamento consiste em resfriar os gases que saem de 1000 graus Celsius e 1200 graus Celsius da câmara secundária. Então, nessa etapa, além de ocorrer o resfriamento desses gases de combustão, gera-se vapor d'água que pode ser utilizado na conversão em energia elétrica, sistema de aquecimento ou mesmo sistema de refrigeração. Ainda de acordo com esse tratamento dos gases gerados no processo de combustão, eles são neutralizados com a injeção de hidróxido de cálcio, altamente eficiente na neutralização e captura de óxidos de enxofre e ácido clorídrico. Então, os gases já resfriados e neutralizados, eles passam então por um sistema de filtros que retiram o material particulado. Os gases finalmente passam por um leito absorvente à base de carvão ativado, retendo óxidos nitrosos, organoclorados e metais voláteis. As cinzas volantes contendo cloretos, sulfatos e metais pesados em concentrações excessivamente elevadas. Então, hoje a técnica ela oferece diversos métodos para tornar esses gases inertes as cinzas volantes, tais como o tratamento da fumaça e ou a solidificação à base de cimento, o processo de lixiviação, vitrificação em forno elétrico e inertização com betume. E de acordo com os impactos ambientais gerais desse processo de incineração. A incineração ela é um processo que consiste em queimar os resíduos em fornos especiais, conforme as características dos resíduos, ou seja, composição, granulometria, poder calorífico e teor de água. A combustão ela deve ser conduzida de maneira otimizada a fim de prevenir a deterioração dos equipamentos e assegurar a combustão completa dos materiais orgânicos. Então, no sistema de incineração, não pode existir sem estar interconectado a um sistema
tecnologicamente avançado de depuração de gases e de tratamento e recirculação dos líquidos do processo. Então, cada etapa da incineração tem um impacto diferente. Entre eles, temos a construção da planta, que vai indicar a questão de barulho, emissão, acidentes, efeito no ecossistema local, a coleta e transporte dos resíduos, os impactos secundários do incinerador, barulho, intrusão visual, odor, transporte e disposição dessas cinzas que vão ser geradas desses resíduos, incluindo tecnologia do abatimento de resíduo, a combustão de resíduos, ou seja, as emissões atmosféricas, incluindo emissões de traços de dioxinas e metais pesados. Então, dessa forma, o maior inconveniente da incineração dos resíduos é a produção de fumaça com alta concentração de poeira e poluidores de todos os tipos, ou seja, ácidos, óxidos de nitrogênio e metais pesados, que são eliminados pelos sistemas de depuração. A natureza e a quantidade de poluidores contidos nos gases de combustão dependem da composição dos resíduos, do sistema de combustão e das condições de incineração. A exigência de ter ar limpo não é uma invenção recente, tampouco uma moda, mas é uma necessidade elementar do homem e o meio ambiente. Em função da tecnologia de incineração inicialmente empregada no mundo, a partir do início do século passado, não contemplar o controle da emissão de gases poluentes, problemas ambientais relacionados à poluição do ar foram de fato a ela associados, influenciando negativamente seu maior desenvolvimento. Observa-se que em todo o mundo, e inclusive no Brasil, o imaginário popular sobre a tecnologia de incineração sempre a associou e continua associando a uma fonte de emissão de gases poluentes. Bom, com relação aos resíduos gerados no processo de incineração, a usina de recuperação energética de resíduos sólidos urbanos gera em seus diferentes sistemas os seguintes subprodutos ou rejeitos. Então, são gerados lixiviados, que são encaminhados à estação de tratamento de chorume e lixiviados. São gerados cinzas de fundo da caldeira, que é um material orgânico não queimado que deve retornar para o fosso após a separação. Metais ferrosos e não ferrosos, ou seja, metais, eles podem ser recuperados. Cinzas da caldeira, que são cinzas de fundo, poderão ser reaproveitados na construção civil. Resíduos do sistema de tratamento de gases de combustão, estes devem ser encaminhados a um aterro classe 1. Emissões gasosas na atmosférica. Então, processos de licenciamento ambiental, de unidades de processamento térmico de resíduos sólidos urbanos, eles se dedicam principalmente a assegurar o rigoroso controle das emissões atmosféricas. O desenvolvimento mais recente da tecnologia, incluindo a modernização dos sistemas de controle e tratamento de gases poluentes, promoveu ambiente para maior aceitabilidade de unidades de incineração baseados em tecnologia Waste to Energy. Então, atualmente, são diversos os países que utilizam como solução para a disposição final e de aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos. Então, nesse contexto, essa tecnologia, a Waste to Energy, os processos de recuperação energética a partir desses resíduos sólidos urbanos são altamente bem estabelecidos, promovendo anualmente o processamento de mais de 100 milhões de toneladas através de mais de 550 instalações de usinas de incineração em todo o mundo. Os possíveis impactos da incineração.
Então, as emissões tóxicas liberadas, mesmo pelos incineradores mais modernos, são formadas por 3 tipos de poluentes perigosos para o ambiente e para a saúde humana, que são os metais pesados, os produtos de combustão incompleta e as substâncias químicas novas formadas durante o processo de incineração. Ou seja, nenhum processo de incineração opera com 100% de eficácia. O tratamento da fumaça consiste em separar fisicamente os materiais sólidos, poeiras, cinzas, volantes, sais e quimicamente os poluidores gasosos, os ácido clorídrico, o ácido sulfídrico, o dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio e alguns metais pesados. Então, hoje em dia se usam essencialmente 3 tecnologias, que é o processo a seco, o processo por via seca e o processo por via úmida. Então, hoje as tecnologias à disposição permitem captar todos os poluidores presentes na fumaça produzida na combustão de resíduos urbanos e reduzir sua concentração a valores mínimos no limite da detecção analítica. Por isso, alguns gestores chegam a dizer que a sua implantação de eliminação de resíduos purifica o ar da cidade, mas não é tudo. Já há alguns anos, em determinados países, foi feita a proposta de construir sistemas de depuração de fumaça que permitam limitar a quantidade de resíduos a serem descartados em aterros a poucas gramas por tonelada de resíduo incinerado. Então, desse modo, pode-se produzir ácido clorídrico ou gesso de ácido clorídrico ou dióxido de enxofre em uma seção de evaporação dos efluentes da lavagem de fumaça, recuperar os metais pesados, como o zinco e o mercúrio, ou produzir sais industriais. Todavia, os investimentos suplementares necessários para obter tais resultados são tão altos que rendem os produtos recicláveis caros demais para serem comercializados. Então, as mudanças mais substanciais nesse campo provavelmente serão os novos sistemas de tratamento térmico de resíduos, como a pirólise ou o forno de plasma. Bom, os metais pesados como chumbo, cádmio, arsênio, mercúrio e cromo não são destruídos durante a incineração e são frequentemente liberados para o ambiente em formas até mais concentradas e perigosas do que no lixo original. Então, outro aspecto traiçoeiro da incineração ocorre pela formação de produtos químicos durante o processo de combustão, que são totalmente novos e altamente tóxicos, como a produção das dioxinas e dos furanos. As dioxinas e os furanos. Então, a diretiva de 2000 da Comunidade Europeia, número 76, relativa à incineração de resíduos, faz dessa uma das atividades industriais mais rigorosamente regulamentadas e controladas. Por quê? Embora as dioxinas elas existam naturalmente no ambiente, as antrópicas, ou seja, as provocadas pelo homem, provêm de uma variedade de processos de combustão, incluindo as siderúrgicas, os fornos de cimento, veículos a diesel, ônibus, restaurantes, lareiras, residenciais, fogueiras, churrascos, motores a jatos, incêndios florestais. Então, a incineração de resíduos, ela representa apenas uma pequena fração dessas emissões, graças às normas estabelecidas na década de 90. Então, dioxinas e furanos são produtos químicos perigosos, produzidos como subprodutos em vários processos de combustão. Então, estes compostos têm sido objeto de atenção para que os seus controles sejam feitos através de normatizações e leis dos órgãos e agências da área ambiental.
A toxicidade desses produtos requer sua mitigação e até a extinção dos processos que eles originam, de forma que as suas ocorrências no meio ambiente sejam em níveis aceitáveis para a saúde humana e dos animais. Bom, em 2009, a Agência de Proteção à Saúde inglesa realizou uma pesquisa para examinar as ligações sugeridas entre as emissões dos incineradores de resíduos urbanos e efeitos na saúde. Então, a Comissão de Carcinogenicidade dos Produtos Químicos em Alimentos, Produtos de Consumo e Meio Ambiente considera que qualquer potencial risco de câncer em residências próximas de incineradores de resíduos é extremamente baixa e provavelmente não mensurável pelas mais modernas técnicas. Bom, com relação aos benefícios e desvantagens do processo de incineração. Então, como benefícios, nós temos, destacam-se a redução de volume requerido para disposição em aterros, a recuperação de energia durante a combustão, que pode ser utilizada para a produção de eletricidade ou combinado calor e energia. Então, dentre as principais vantagens da incineração, nós podemos destacar justamente a redução do volume de lixo, então, que consequentemente diminui a necessidade de aterros, a eliminação de características patogênicas dos resíduos de saúde e também a recuperação energética, que pode substituir as formas de geração de energias tradicionais, eliminando a emissão de gases oriundos das estações de energia. Entretanto, infelizmente, o aproveitamento energético de resíduos sólidos através da incineração é uma prática ainda pouco utilizada no Brasil. Então, como vantagens ainda do processo de incineração, nós temos resulta em um uso direto da energia térmica para a geração de vapor e ou energia elétrica em condição de melhor eficiência comparativamente a outros métodos de disposição de resíduos. Alimentação contínua de resíduos, relativamente sem ruído e sem odores, e também requer uma pequena área para a instalação de incineradores. Como vantagens ainda, nós temos, permite tratar os resíduos na condição que são coletadas, proporciona grande redução de volume e massa dos resíduos após o tratamento, ou seja, entre 90% e 75%, aumentando a vida útil dos aterros, otimiza a logística de transporte. Como vantagens, nós também temos que é uma solução de saneamento básico, onde são evitados os efeitos indesejáveis característicos da disposição inadequada de resíduos em lixões e aterros controlados, tais como a transmissão de doenças, geração de gás metano, formação de efluentes líquidos, contaminação do solo e lençóis d'água, odores indesejáveis, ocupação indevida do solo e passivos ambientais significativos. É uma solução que gera emprego diretos e indiretos qualificados e pode agregar benefícios sociais locais, quando integrada com plantas de triagem e reciclagem, gerando empregos adicionais. E é consistente com os objetivos e diretrizes lá da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, as modernas implantações de incineração de resíduos permitem a separação do fluxo de materiais. Então, a vantagem é que cada fluxo pode ser tratado de modo apropriado e no final da cadeia, todos os poluidores estão concentrados em um volume pequeno de resíduos. Mas o processo de incineração, ele também possui algumas desvantagens, como por exemplo, o custo com a equipe especializada. Então, para que a incineração do lixo ocorra adequadamente, é preciso controlar a temperatura e o tempo corretamente. Então, para que o método seja feito com segurança e eficiência, é preciso investir tempo e recursos no treinamento de profissionais.
Uma das desvantagens também é a geração de gases tóxicos. Então, durante a queima do lixo, são gerados gases tóxicos que podem causar poluição atmosférica e gerar graves impactos ambientais. Então, para que esses gases não sejam liberados, é preciso investir em um sistema de lavagem e de purificação de gases. Então, esses sistemas têm um alto valor e custo de manutenção, além também do desgaste dos equipamentos. As queimas dos resíduos, elas liberam e consomem algumas substâncias químicas que desgastam muitos equipamentos utilizados na incineração do lixo. Então, para evitar o desgaste, a empresa deve realizar manutenções preventivas e corretivas periodicamente. Então, essas manutenções demandam um investimento considerado, tanto para a substituição de peças, quanto para a contratação de profissionais especializados nesse tipo de serviço. Então, além de outras desvantagens, como inviabilidade com resíduos de menor poder calorífico, umidade excessiva e resíduos de menor poder calorífico prejudicam a combustão, necessidade de utilização e equipamentos auxiliar para manter a combustão, metais tóxicos podem ficar concentrados nas cinzas, altos custos de investimentos e de operação e manutenção. Bom, aqui foram algumas referências utilizadas e que vocês podem estar utilizando nos estudos. Como informações importantes, assistam as videoaulas, leiam o material de apoio, participem dos fóruns de discussões e respondam a atividade avaliativa quando houver. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo através do meu e-mail e dos grupos de WhatsApp. Bons estudos e até a próxima aula.